Bem, meu nome é Diego Campos e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Império Persa. Bora lá conhecer um pouquinho sobre eles? Bom, pessoal, para a gente falar um pouquinho do Império Persa, a gente precisa se remeter à localidade, né, no qual acontece toda essa história, né? Quando a gente fala dos persas, a gente está falando de uma região que a gente vai conhecer como Planalto do Irã, né? Que atualmente, obviamente, né, onde se situa o Irã, o país, e fica entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, né? E lá por volta do ano 2000 a.C., povos de origem indo-europeia, principalmente os medos e os persas, eles habitaram aquela região, tá bom? Bom, vamos falar primeiro dos medos, que são os povos que hegemonicamente dominaram aquela região no primeiro momento, tá? Eles se estabeleceram ao norte, na Média, né, na região conhecida onde habitavam os povos medos, né? Perto dos Montes Agros, ao sul do Cáspio, que é um mar, né? Sob o comando de Ciachares, né? E fundaram uma cidade, Ecbatana, capital do Império, né? Capital do Império Medo, né? E é interessante que, se a gente parar e pensar no Antigo Testamento, junto com os caldeus, com os egípcios e os lídios, eles derrotaram o Império Assírio, que foi um importante império que tentou se constituir na Babilônia ainda naquela época. Eles fizeram parte de uma coalizão militar que venceram os sírios naquele período, tá? E depois também a gente tem outro povo, que são os persas, que é o que que é o povo aqui que é o tema da nossa aula. Os persas eles se estabeleceram um pouco mais ao sul. Eles geralmente eram mais pobres e quase sempre foram vassalos do povo medo, tá bom? E é importante a gente focar nisso. O Império Persa, se a gente parar para pensar, né, ele se estendeu por essa região aqui em rosa e depois ele submeteu algumas outras regiões aqui em amarelo e laranja, como vocês podem notar no mapa, quase sempre aqui no Oriente Médio. Olha lá, que interessante. Tá bom? Bom, outro ponto importante aqui, que tudo tem um início, né, quando a gente vai falar do Império Persa, na figura lendária, mítica de Ciro, o Grande. Por quê? Porque o Ciro ele vai ser o representante de uma dinastia persa chamada o conhecido como Aquemênidas, tá? Porque os Aquemênidas é uma família persa que vai liderar uma revolução, uma revolta contra os medos. Os persas eles vão se colocar contra o poder dos medos naquela região, né? E vão tomar o poder, tá? Isso vai acontecer mais ou menos por volta de 559 a.C. Então, ó, eles começaram a morar naquela região no ano 2000 a.C. Então, os persas ficaram subjugados aos medos quase 1.500 anos, né? Até que no ano 559, né, essa grande revolta faz o jogo se inverter, tá bom? E ele vai reunir sob o seu domínio várias tribos que habitavam aquele planalto, né, iraniano. Inclusive os próprios medos vão fazer parte do exército de Ciro o Grande. Olha que coisa interessante. Ele vai derrubar o reino Medo por volta do ano 550, vai conquistar a Lídia, que é uma região próxima ao Planalto Persa, né, ao Planalto Pérsico, né, e outras cidades gregas na Ásia Menor, já em 547. Né. É tão fulminante, né, os ataques e o exército construído por Ciro, né, sua autoridade era tamanha, que no ano de 539 ele vai tomar a Babilônia, né, que era uma região de referência, uma região rica e cobiçada por vários povos durante o mundo antigo pela sua fertilidade. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? E a figura de Ciro é muito importante, né? Ele vai inclusive ser... a morte dele acontece no ano 529, quando ele vai estar combatendo uma tribo, os Massagetas, e vai ser sucedido pelo seu filho Cambises II.
E a figura de Ciro, ela vai ser bastante também falada, né, no Antigo Testamento. Se vocês se recordarem, né, os judeus, os hebreus vão ser escravizados. Vocês lembram do cativeiro da Babilônia? Né? E quando no ano de 539, quando Ciro invade a Babilônia, ele vai libertar os hebreus, que eram escravos dos babilônicos. Eles eram escravos desde que o grande rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, havia escravizado os hebreus. E quem vai ser o libertador dos hebreus seria Ciro. E um ponto importante, o Ciro, ele não é hebreu, obviamente, ele é um persa, mas ele vai ser um dos únicos não judeus, não hebreus, lembrados no Antigo Testamento, né, e vai ser muito bem lembrado, com honrarias, porque aquilo que ele fez para os hebreus, né, ele libertou, né, deles da escravidão, assim como Moisés já tinha feito um dia com os hebreus junto ao Egito. Né? Então, só para vocês terem uma noção aí de como eles eram, digamos assim, famosos como ele ficou conhecido, muito bem lembrado na história dos hebreus. Bom, com Cambises II, o filho de Ciro, o trono ele não é muito bem visto, ele é tido como um tirano, ele é muito autoritário, né? Ele não tem o mesmo respeito às diferenças, ele não era tão grandioso quanto o pai, mas ele continua, né, uma série de conquistas, principalmente a principal conquista dele após a Babilônia vai ser o Egito, que é uma outra região extremamente poderosa, rica e fértil, né? Então você imagina a vitória que foi conseguida naquele momento, né? A Pérsia se torna de fato aí o grande centro do mundo naquela época, porque olha, você imagina, 2 grandes impérios foram conquistados pelos persas, primeiro a Babilônia, agora o Império Egípcio, né? Então é algo memorável. O Egito vai ser conquistado inclusive na Batalha de Pelusa, né? Uma batalha importante, próxima à região de Alexandria, onde Cambises vence, né, os egípcios. Mas as comemorações não duram muito, porque o imperador Cambises ele morre logo após, né, a sua volta à Pérsia, né, e vai ser sucedido pelo seu filho Dário I. Né? Dário I é uma figura icônica também, vai assumir como o terceiro rei do Império Aquemênida, né, que é a família lá de uma dinastia que foi começada com Ciro, vai governar o Império durante o auge dele, a maior configuração territorial, o maior império do mundo antigo até Roma, né, existir, são os persas, né, vai esmagar rebeliões em várias localidades, né, no Elam, na Média, na Síria, no Egito, e vai de certa forma confirmar o poder dos persas sobre esses territórios, e vai organizar um império dividido. Essa é uma ideia muito interessante. Ele vai organizar um modelo chamado satrápias. O que é sadrápias? Ou sátrapas? São divisões, né? São regiões administrativas. Ele vai criar algumas regiões e essas regiões vão, como o império era muito grande, ele vai colocar alguns governadores para auxiliar na administração desse império. E ele vai construir uma estrada real. As primeiras estradas reais, elas vão ligar esse império. Né? Então, ele não podia governar uma região tão grande se ele não tivesse controle sobre essas regiões. E é mais ou menos isso que ele vai tentar fazer. Por exemplo, ele vai estabelecer algo muito interessante, né, porque ele vai conquistar também a Trácia e a Macedônia, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre essas divisões aí do Dário. Né. Ele vai dividir o império em 20 províncias, né, essas sadrápias, que vão colocar um funcionário no rei, um governador. Perceba aí as várias divisões, né? Ele vai dividir, obviamente que todos eles
esses governadores eles estavam sob o comando do próprio Dário, e para evitar traições, ele enviava fiscais a essas regiões, essas sadrápias, para poder fiscalizar se esses governantes estavam de fato realizando os seus desejos, né, os seus interesses. E ele vai construir essas estradas reais aí. A primeira estrada real ia de Susa até Sardes, na Ásia Menor. São quase 2.500 quilômetros, né, de estrada. E é o primeiro sistema de correio da história da humanidade. Então você perceba que é um império preocupado, né, com a questão da comunicação, né, e de integrar esse grande território por meio da comunicação, né, fazer com que as leis e as ordens do imperador chegassem aos quatro cantos do império. Isso é algo interessante pra caramba. Os romanos vão trazer muito dessa experiência do Dário mais tarde na construção do seu império. Tá? Inclusive ele vai cunhar pela primeira vez um sistema de moedas únicas, né? O dárico, né? Vocês percebam aí, né? Moedas cunhadas com a face do imperador. O Dário vai ficar conhecido, e aí a gente vai saber muito sobre a sua história através das guerras grego-persas. Né? O Império Persa era gigante, e faltava talvez o único local ali do mundo na época que não era dominado pelos persas e que era o grande desejo dos Aquemênidas, dos imperadores persas, que era a Grécia. Né? A Grécia ela despontava já como sendo uma região rica do ponto de vista comercial e econômico, mas também do ponto de vista cultural. E as cidades gregas, né, a Grécia naquela época ela não era unida por um rei, mas cada cidade tinha suas próprias leis e seus próprios governantes. Elas eram cobiçadas. E os persas queriam, né, invadir e controlar, né, aquela riqueza que era a Grécia. Então eles vão empreender uma conquista sobre esse território grego, tá? Que são as chamadas guerras pérsicas, ou guerras médicas. E é interessante que até vários filmes vão tratar sobre isso, incluindo o mais famoso, talvez, 300. Né? Os dois filmes 300, né, o primeiro e o segundo, vão tratar justamente das duas guerras entre os gregos e os persas, a primeira travada por Dário e a segunda sobre o comando do filho de Dário, Xerxes, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E é justamente, né, uma das guerras mais interessantes do mundo antigo, né? E em que os persas tinham uma condição numérica de soldados muito maior do que os gregos, mas mesmo assim os gregos mostram que uma guerra, ela muitas das vezes pode ser vencida não pela quantidade de soldados, mas pelas estratégias, né, que se utilizam na guerra. Você pode vencer com um número menor de soldados, e foi o que os gregos provaram para os persas. E aí o Dário vai sofrer uma derrota importante, né? Ele que conquistou várias regiões, ele vai perder, né, essa guerra, inclusive nessa batalha, na Batalha de Maratona, ele vai morrer, né, por uma lança, né, por Temístocles, que era um dos generais, um dos comandantes atenienses, que vai acertar e ferir mortalmente o imperador. Isso vai ser um baque muito forte aí para o interesse dos persas, né? E com a morte de Dário, quem assume é seu filho, Xerxes, que no filme 300 é representado inclusive pelo Rodrigo Santoro, né? O Xerxes ele era um cara muito mais autoritário do que o próprio pai, né? E muito mais impulsivo, tá? Ele vai tentar, obviamente, vingar a morte do pai. Aquela derrota para os gregos tinha sido muito vexatória, humilhante para os persas, que tinham um exército maior do que os gregos. E ele vai empreender uma grande mobilização de exércitos e soldados, talvez a maior expedição militar do mundo até então conhecida, tá? E ele vai justamente, né, colocar o maior império do mundo naquela época, que era o Império Persa, contra os gregos. É uma batalha épica que vai ser descrevida aí em vários livros antigos, inclusive pelo filme, né?
Ele tem uma marca interessante. Todos os outros imperadores persas até então, eles tinham uma marca de respeitar as religiões dos povos conquistados. O Xerxes não. O Xerxes ele queria ser conhecido como um deus vivo. E ele não tinha muito apreço pela religião e pelos deuses dos povos que ele conquistava. Isso era uma marca dele. No filme até você pode perceber, né, tem um diálogo dele com o Leônidas, que é um dos reis da Grécia, o rei de Esparta, em que ele diz, olha, eu sou o maior dos deuses. Ele se considerava, dentro da religião persa, como um deus vivo. Né? E ele queria vingar a morte do pai, na Batalha de Maratona, que a gente já descreveu, e ele vai ordenar, inclusive, cara, uma coisa épica, a escavação de um canal. Existia um mar, né, que separava a Grécia da região que hoje é a Turquia, que era comandada pelos persas. E ele vai criar um canal, uma ponte no mar, para poder fazer com que o exército dele fosse até a Grécia a pé. Olha que coisa doida. Ele vai ordenar um canal na península de Athos e a construção de duas pontes cruzando o Helesponto, que é um estreito de Dardanelos, né, para poder fazer com que seus soldados pudessem chegar até a Grécia, né, de forma terrestre. Né? E a estratégia dele, né, ao derrotar esses gregos, era justamente pela superioridade numérica com que ele tinha. Né? Eu estou falando da maior expedição militar do mundo antigo, que perfazia quase 240 mil soldados. É uma coisa absurda, uma coisa grande, honrosa. Né? Nunca havia tido uma expedição tão grande. Né? E os atenienses e os espartanos vão tentar se precaver ante esse ataque. Né? A gente sabe, né, um fato muito interessante, é que quando eles vão ser atacados pelos persas, os gregos, eles não estavam esperando esse ataque. Né, e tem o famoso episódio dos 300 de Esparta. Né? Esparta passava por uma período de guerra, de festas religiosas, e não se permitia a guerra durante esse período. E Leônidas, sabendo do iminente ataque, já que ele não podia levar todo o seu exército, já que ele era o rei de Esparta, ele leva a sua guarda pessoal, 300 soldados. E vão encontrar os soldados do Xerxes e os persas, né, perto de Termópilas, que é um desfiladeiro. E lá se encerra uma das batalhas mais memoráveis da história, onde 300 soldados eles vão praticamente barrar, né, o ataque de quase 10 mil soldados persas naquele episódio. Tá? E essa batalha é importante, obviamente os 300 morreram, mas eles conseguiram cumprir seu papel, porque o rei Leônidas manda até Esparta um mensageiro que vai correr quase toda uma distância para chegar até Atenas e avisar os atenienses e as demais cidades, né, que os persas haviam chegado. Aquele tempo que o Leônidas ganha foi extremamente importante para que as cidades gregas se mobilizassem e coordenassem uma resposta ao ataque dos persas. Né? E a gente vai ter a figura do general ateniense Temístocles, que vai ser um dos principais líderes aí após a morte de Leônidas. Né? Ele vai tentar, a principal tática é concentrar a atenção dos persas e atrair os persas para uma armadilha no mar. Ele parte com um grande exército, deixando apenas 6 mil espartanos como isca. Após encontrar Atenas deserta, né, olha que coisa maluca, os caras evacuam Atenas, que era uma das principais joias da Grécia, era justamente esse a armadilha. Xerxes ordena que ela seja saqueada, incendiada, né, e Temístocles atrai os persas à Baía de Salamina, onde são novamente derrotados. E esse era o grande ponto aí, né, que Temístocles consegue atrair e fazer com que essa surpresa fosse um fator de desequilíbrio. Porque por mais que ele tivesse um exército menor que o dos persas, a estratégia e a surpresa foram aliados dos gregos nessa vitória. Tá? Em 465, Xerxes foi assassinado numa conspiração palaciana por Artabano, e essa
a dinastia aquemênida ela acaba, de certa forma, se esvaindo, ok? Ah, existe uma certa decadência do Império Persa após esse momento, mas a gente nota o tamanho do Império Persa, né? Isso se tratando em termos de conquistas territoriais, né? Eu estou falando aí, eles conquistaram todo o Oriente Médio, a Pérsia, o Egito, chegaram praticamente até uma parte da Grécia. Isso talvez para muitos tenha sido o primeiro grande império da antiguidade, né? A civilização persa, ela durante muito tempo, ela sofreu algumas mudanças, né? Os primórdios eles eram politeístas, acreditavam em religiões anímicas, né, ligadas a forças da natureza, e existiam vários deuses, cada deus representava o sol, a agricultura, a lua, né? E existiam tribos que adoravam alguns animais sagrados, inclusive, né? Então eles tinham, inclusive, era muito comum o sacrifício de animais, até sacrifício humano. A grande mudança da religião persa vai acontecer mais ou menos entre o século VII e o século VI a.C., quando um homem chamado Zoroastro vai promover uma reforma religiosa que vai acabar um pouco com a ideia, com muitas das superstições antigas, né? Dessas religiões primitivas. Ele vai criar quase uma ideia de um monoteísmo, né? Ele vai criar uma religião que a gente vai chamar de zoroatrismo, né? E o mundo naquela para Zoroastro, como ele vai defender, ele era dividido entre o bem e o mal, tá? E essa é um pouco da ideia que ele vai defender. O mundo dos homens, então, era palco desse confronto entre a Rua, Mazda e Arimã, o bem e o mal, que acabavam por buscar auxílio dos homens, né? Cada pessoa tinha que escolher entre qual exército vai servir. E a religião era uma moral da participação dos bons e os maus seriam castigados. Essa é uma lógica muito próxima, inclusive, às religiões monoteístas que vão se seguir no futuro, cristianismo, islamismo e judaísmo. O Zoroastro ele pretendia uma religião monoteísta, ele não vai conseguir de fato, mas e ele vai tentar elevar a ideia de Arimã na condição de Deus, né? Esse é um ponto importante. Além disso, eles vão aceitar a existência de outros deuses e vão se tornar vai ter um caráter bem interessante, porque um dos pontos centrais aí do Império Persa é respeitar a religião dos povos que eles controlavam, tá? Então eles vão ser bem tolerantes com isso. Talvez o único ponto fora da curva fosse o governo do Xerxes, né? Mas mesmo assim a gente tem aí um traço desde Ciro, né? Uma presença constante aí, né? E isso é importante a gente notar quando a gente fala dos persas. A economia persa era inicialmente uma economia agrária, criação de gado, exploração de minérios. Mas com o desenvolvimento do império, você vai ter o comércio sua principal atividade. E aí quando você fala dessas estradas reais, você vai facilitar ainda mais o fluxo de pessoas e de mercadorias, fazendo com que o Império Persa fosse de fato um império que se desenvolveu bastante na questão do comércio, tá? Você vai ter algumas cidades bem interessantes e importantes no mundo antigo, como Passárgada, Susa e até Persépolis, né, a capital do Império Persa. E a gente vai ter algumas... a arquitetura persa ela é marcada muito por uma influência babilônica, né, principalmente a Síria. Você vê com grandes colunas de pedra, é uma arquitetura bem interessante, bem característica, né? Os persas eles inventaram uma série de coisas de contribuições, né, para a história da humanidade. Primeiro a gente vai falar da primeira rede de correios, né, eficiente na antiguidade, né, criação das estradas reais. Você vai ter também os registros mais antigos no uso de tijolo de pedra, né, domesticação de cabras, de vinho tinto. Foram eles que inventaram o tar, que é uma espécie de violão primitivo, né? O pêssego, o espinafre e a galinha, as galinhas, né, que é um animal muito conhecido hoje, eles foram exportados pelos persas para o restante da Europa, tá? Então a Europa, inclusive, conhecia a galinha por conta
desse comércio que os persas faziam. Os persas eles erguiam muitos zigurates, que são essas construções gigantescas, né, que eram grandes centros cívicos que serviam de observatório para as estrelas, ponto de encontro, armazéns, mercados, né, eram locais assim de grande estima social, né? E eles vão inventar também um outro esporte famoso aí, o polo, né, que quando você joga sobre cavalo, né, e tenta jogar com taco, né, e você vai levando a bola até fazer gol ou angariar mais pontos que o adversário. E tem o gamão também, que é um jogo de tabuleiro muito parecido com o xadrez, né, e o moinho também é uma herança persa de uma civilização que marcou de fato a história e que pouca gente às vezes menciona, né? E é por isso que a gente fez essa aula, para vocês poderem ter uma noção maior sobre isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado. Um grande abraço.